Hey, vamos nos despertar para o universo infinito que há dentro de nós. Meu nome é Anderson e hoje eu vou falar para vocês sobre as 5 leis do karma. É importante deixar bem claro para vocês que o karma não é um bicho de 7 cabeças, não tem essa conotação negativa que muitas pessoas pensam, porque todos nós vivemos esse karma, seja ele de maneira considerada positiva ou negativa, nós vivemos o karma, porque ele está diretamente relacionado às nossas vidas passadas e a várias outras coisas. E para que a gente possa entendê-lo melhor e trabalhar a nossa espiritualidade, é importante que a gente entenda essas leis. Então a primeira lei do karma, ela nos diz que nós vivemos de ações e consequências. Portanto, não existe essa dualidade. Não se pode julgar algo como bom ou ruim, porque o universo, nesse aspecto, ele é neutro. O universo não tem os seus favoritos, não existe isso. Agora, com relação à segunda lei do karma, as coisas que nós vemos são muito mais complexas do que se imagina. Embora a gente, às vezes, vê e interpreta determinado tipo de situação, uma coisa que a gente tem que ter em mente é que há bastantes partes de informação que foram perdidas e estão fora da nossa compreensão. E é exatamente por isso que é importante que a gente entenda o relacionamento entre vidas passadas e sincronicidade. As vidas passadas está relacionada à nossa reencarnação e sincronicidade está relacionada às situações que acontecem exatamente. Vou dar um exemplo para vocês. Você está pensando em uma guitarra e de repente, quando você abre o portão da sua casa, você se depara com uma pessoa com uma guitarra na mão, ou então você se depara com uma pessoa usando uma blusa com desenho de uma guitarra. Você pensa, por exemplo, em determinada pessoa e quando você abre a porta da sua casa, você se depara com ela. O nome disso é sincronicidade, ou seja, nossos pensamentos dominantes, eles são manifestados e materializados exatamente no momento em que a gente pensa. Acontece exatamente naquele momento. Então o nome disso é sincronicidade. Então nós não estamos vivendo somente o momento da agora, o momento de agora. Nós já vivemos em outras eras, que foram as nossas vidas em outras encarnações, e nós vivemos também em corpos diferentes. É bom lembrar que é importante com que a gente entenda os 7 princípios herméticos, que são as leis naturais que regem o universo, porque eles têm relação com o karma. Por exemplo, a lei de causa e efeito, a lei da vibração, do mentalismo, transmutação, a lei de gênero, a lei de ritmo e, deixa eu ver se eu esqueci outra, a lei da polaridade. Vocês podem até assistir ao meu outro vídeo que eu postei, que eu falo detalhadamente sobre isso, e aí vocês vão entender melhor, para que vocês possam associar essas leis com o karma e vidas passadas. Às vezes coisas estranhas acontecem em nossas vidas e a gente não consegue compreender de maneira alguma, mas existe uma justiça por trás da justiça, que quer dizer, está fora da nossa compreensão. A gente acha um absurdo, mas a gente não faz ideia da justiça que está por trás dessa justiça. Então nós não vemos porque nós estamos imersos nessa percepção 3D. Quando a gente está tão imerso nessa percepção 3D, nesse mundo de 3 dimensões, que a gente não consegue entender certas coisas estranhas, às vezes até mesmo consideradas absurdas.
Porque na realidade nós não vivemos em uma existência linear. A gente não vive em uma existência linear, embora pareça. Nós somos seres multidimensionais, tendo experiências humanas. Em decorrência disso, não se pode olhar para alguém e julgar alguém como bom ou ruim, porque o universo ele dá uma experiência para que você possa ter uma determinada consciência naquele determinado momento. A terceira lei do karma, ela fala sobre a ilusão da separação. Nós vivemos constantemente a ilusão de separação. Quando alguém morre, quando uma pessoa que a gente ama muito não nos quer mais, a gente tem essa ilusão de separação, essa ilusão de distanciamento, essa ilusão de até mesmo fundamentada um pouco de um egoísmo, que eu sou apenas para mim e não dependo de ninguém, mas na verdade tudo está interconectado, uma coisa depende da outra. Uma pessoa que passa pelo seu caminho agora tem uma influência sobre a sua vida, porque ela tem propósito de poder trabalhar algo em sua vida. Há uma situação que você vive ruim agora, tem o propósito de trabalhar a sua espiritualidade. Enfim, tudo acontece com um propósito. Então, essa ilusão de separação, vou falar para vocês agora com relação ao karma coletivo. O que seria o karma coletivo? Muitas pessoas no mundo, elas estão vivendo bem e outras pessoas não. Onde há justiça aí? Alguns animais estão vivendo livres e outros animais estão vivendo presos, se tornando fonte de alimento para as pessoas. Pessoas se alimentam de animais todos os dias, animais que passaram um processo de sofrimento, eles foram sacrificados. Onde está a justiça aí? Pensa com vocês. O que acontece? No karma coletivo, não se pode dizer que o universo está lá fora, porque cada um de nós é um universo. Eu sou o universo, nós somos deuses e deusas, nós criamos a nossa realidade em grupo, como seres humanos. Nós somos feitos do mesmo elemento do universo, embora isso possa parecer e soar estranho para vocês, mas é a mais pura verdade. Um bom exemplo disso é o efeito borboleta. Então, uma pessoa ignorante no planeta, um bom exemplo para vocês, uma pessoa ignorante no planeta, ela irá afetar o mundo inteiro, porque há bastante coisa para acontecer no mundo, e sempre há. As pessoas cruéis e desumanas, elas são consequências da consciência coletiva e do nível de consciência coletiva. As pequenas atitudes servem como exemplo e elas interferem na vida de outras pessoas e no comportamento delas. Ou seja, mais vale um exemplo do que o preceito. É também necessário que haja, de maneira coletiva, um pensamento. O pensamento coletivo. O pensamento coletivo. Se todo mundo tivesse com a mesma frequência, com o mesmo pensamento considerado positivo, um pensamento de construção, de tolerância, de respeito mútuo, o nosso planeta teria uma frequência melhor e se tornaria um lugar melhor para se viver. Como existem pessoas malvadas, pessoas perversas, em consequência disso, a frequência fica dividida. Algumas pessoas boas, algumas pessoas ruins. E isso desequilibra. Exatamente esse desequilíbrio faz com que existem mais situações de violência, situações de assassinato, situações de corrupção, situações de maldade, exatamente por falta desse desequilíbrio existente. Então, a lei da separação, exatamente, ela é
acontecem para explicar isso com relação ao karma nas nossas vidas. Então, uma pequena atitude pode mudar o mundo. Se você é uma pessoa de bem, se você tem uma atitude de fazer o bem para as outras pessoas, você serve como exemplo. Se você não tem nada e dedica parte do seu tempo e o pouco que você tem para ajudar outras pessoas, a sua atitude serve como atitude de exemplo. Isso mostra que você não é uma pessoa egoísta, que você não é uma pessoa fundamentada em segregacionismo, que é separação, que você pensa no coletivo. E aí, isso causa efeito borboleta, porque a sua atitude serviu de exemplo. Você pode achar que a sua atitude não tenha influência na vida de outras pessoas, mas tem muita influência. A violência que a gente vive hoje, a maldade, o assassinato, os roubos nas ruas, atentados, estão tudo relacionado à nossa frequência, ao nosso modo de pensar, ao nosso medo, à nossa insegurança, à maldade que existe também dentro de nós com relação às outras pessoas, porque também temos maldades, falamos mal de outras pessoas às vezes, julgamos as outras pessoas, nos consideramos superiores, fazemos maldade contra os animais para poder fazer com que eles sirvam de alimento para nós e nos alimentamos dele, transferindo essa energia, criando também essa separação, essa comparação. Então isso tudo tem influência nas nossas vidas, tem influência no nosso karma, tem influência na nossa realidade, no que a gente vive agora. A outra lei que é importante falar para vocês é sobre a quarta lei. Ela diz o seguinte: não acabou ainda. Ou seja, embora vocês acham que determinadas situações que vocês veem já tenham acabado, já tenham parado por aí, não é bem por aí, não é bem isso que se pode concluir. Tem muita coisa ainda para acontecer. Não acabou ainda porque existem muitas coisas que estão mal resolvidas. O homem em si ainda precisa de mudança. O homem em si precisa de trabalhar essa espiritualidade nele, essa sabedoria. E por falta de não trabalhar essa sabedoria, ele passa por gerações e gerações, ele reencarna e ele passa por vários tipos de sofrimento, por vários tipos de situação, que se torna um ciclo constante e que vai continuar até que a frequência do nosso planeta se torne constante e o planeta se torne um lugar melhor para se viver. Cada um de nós, na verdade, tem uma escolha coletiva e a qualquer momento a nossa vida pode mudar. A partir do momento que eu fizer uma escolha, a minha vida muda. E a partir do momento que eu faço essa minha escolha, eu estou envolvido no coletivo, porque essa minha escolha pode mudar também a vida de muitas pessoas ao meu redor, pessoas que convivem comigo, pessoas que cruzam o meu caminho, que fazem amizade comigo, que estão em contato direto comigo. Então, a influência ela é enorme, porque na verdade não existe essa separação. Então, na verdade, é exatamente isso que eu falei para vocês. Não acabou ainda tem muita coisa para acontecer, mas a mudança está dentro de cada um de nós e a nossa mudança ela faz parte de uma escolha coletiva. Agora, com relação à última lei do karma, é a lei da vibração. A sua energia atrai o seu grupo. Então, as pessoas com as quais você tem amizade, você pode perceber que são pessoas com a mesma frequência que você, porque são pessoas que têm essa harmonia, essa sintonia com você, têm os mesmos pensamentos, os mesmos propósitos, os mesmos ideais. As personalidades são bem parecidas com as suas. Então, a nossa energia atrai o nosso grupo. Sincronicidade. O que seria sincronicidade? Os seus pensamentos dominantes, eles se alinham com a sua vida e se tornam experiências dominantes.
Então, uma vez que você muda a frequência vibracional, tudo se alinha à mesma frequência. Quando você muda uma área da sua vida, todas as outras áreas mudam. Vocês podem vivenciar, podem analisar isso, porque isso é a mais pura verdade. Exemplo, uma pessoa medrosa, assustada, sempre vai atrair situações aterrorizantes para ela. Porque ela tem dentro, internalizada, aquele medo, aquela desconfiança, aquela insegurança. Então, automaticamente, aquela energia que ela emana para o universo vai ser trazida como resposta para ela. Na essência, o tipo de energia que você coloca para fora é o tipo de energia que você recebe, porque a nossa mente, ela é um jardim. Os nossos pensamentos, eles são sementes que crescem e podem se tornar flores maravilhosas ou podem se tornar cheios de espinhos, dependendo do tipo de pensamento que você tem. Existe uma geometria sagrada do universo acontecendo através de um desenho matemático, porque o universo, ele sabe o que ele está fazendo e ele se baseia exatamente em ciência exata. Logo, tudo o que fazemos agora ecoa na eternidade. Foque no tipo de vida que você está criando aqui, agora, porque esse tipo de vida vai ser a vida que você vai criar para a eternidade. Então, as nossas atitudes dizem tudo. Pesquise, porque nós estamos na era do conhecimento, ele está espalhado por aí, muito mais disponível do que anteriormente. E com a internet, com o advento da internet, das tecnologias, existe muita informação útil que vai fazer você entender a realidade que você vive agora e vai fazer com que você até mude os seus comportamentos que talvez você talvez você considere esses comportamentos seus agora super normais, mas na verdade não são. E isso traz uma carga para a vida de vocês que vocês não fazem ideia de quão pesada ela é e quão negativa, considerada negativa no nosso mundo dualístico, ela pode trazer para a sua vida juntamente com o karma presente. Ok? Era exatamente isso que eu tinha para falar para vocês. E aí vocês agindo com sabedoria, que é o conhecimento aplicado, conquistada a vitória, realizada a conquista, vocês vão dizer para vocês: era exatamente essa vida que eu sempre escolhi para mim. Valeu, paz para vocês.